E aí, vamos. Fala, Roy. Paulo, bem-vindo aí. O pessoal tá começando a entrar. Vamos. Como é que estão as coisas? Tá todo mundo tranquilo? Fala, Pedro, Valéria, Paulo. Bem-vindos aí. Quanto tempo? E aí, como é que estão as coisas? François. Boa noite para todo mundo. Fala, Carlos. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Como é que vocês estão conseguindo aí se virar? Fala, Janaína. Como é que vocês estão conseguindo se virar aí com essa quarentena? Tá tudo tranquilo? E aí, como é que estão tudo? Como é que tá tudo aí? Fabiana, boa noite. Ah, Olinda, pessoal de Recife tá chegando. Vamos começar a bater um papo aí, ver como é que vai ficar tudo. Eu tô tendo bastante retorno dos alunos, tá? Bem-vinda, Priscila. Eu esbarrei aqui na mesa sem querer, deu uma tremida. E aí, como é que foram vocês treinando para bater o recorde? Foi legal? Foi bacana? Muito bem, bem-vindo, Arthur. A gente tem postado bastante coisas lá no nosso grupo e eu queria saber como é que foi vocês aí. Bem-vindo, Ilan. Como é que foi esse desafio? Como é que vocês... Fala, Rodrigo. Como é que vocês se sentiram com esse desafio? Se conseguiram fazer alguma coisa? Tá? A gente achou que era muito difícil chegar a 1 milhão de golpes e rapidinho chegou, a gente passou de 2 milhões e isso foi muito legal, tá? A participação do pessoal aqui do Rio de Janeiro, dos meus alunos, eu achei um pouco baixa, mas foi legal. As pessoas que participaram foi muito legal. Você consegue ver que nos primeiros vídeos estava mais ou menos, também devagar, e depois foi melhorando, a quantidade foi melhorando, tá? E deu para vocês terem um incentivo, tá? Muita gente está me perguntando, a Márcia também perguntou, como é que a gente pode melhorar a nossa cabeça nessa quarentena? O que o Krav Maga pode ajudar? Eu acho que isso é muito pessoal, cada um tem um comportamento. Eu tenho vários alunos que estão em casa se sentindo de férias, curtindo, porque a estrutura da casa dá condições. Então tem gente que mora com jardim, tem gente que tem casa com piscina, tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em condomínio, tem gente que tem casa em Angra, em Arás. Então muita gente está na casa de campo. Fala, Carlos, bem-vindo. Tem gente que tem casa de campo, então está lá na fazenda, no sítio, em algum lugar, então de cabeça está super bem. Nós aqui que moramos em apartamento, que não tem uma infraestrutura, que é mais complicado. Então eu acho que o fato da gente ter essas metas, essas brincadeiras, esses desafios, já dá uma estimulada de você querer fazer alguma coisa e ocupar a mente. Então, em falar em ocupar a mente, não é só com Krav Maga. Você pode ler um livro legal, assistir um filme legal, pode ler livro do Krav Maga, pega os livros do Mestre Kobe todo, vai ler, vai ouvir uma música boa. Uma coisa que eu fiz que foi muito legal, eu peguei fotos no computador para organizar. Então eu peguei fotos de todas as viagens que eu tinha. Fala, Eduardo, bem-vindo. Eu peguei fotos antigas que eu já não via há um tempão, aí matou a saudade, lembra, aí você organiza. Sabe quando a gente vai viajar que
tira porrada de foto igual, mas assim, você tira uma foto, você tira 10 fotos iguais para ver se fica boa. Aí eu peguei e comecei a organizar, escolher a melhor foto, de 10 ficar só uma, para ganhar mais espaço no computador. Então a gente começa essa brincadeira, né, de organizar a vida. Então muitas coisas que eu tinha deixado de lado, assim, não tenho tempo, arrumei tempo para organizar. Na verdade eu organizei só metade, ainda falta bastante coisa. Mas muita coisa eu organizei, limpei o computador em arquivos, né, não de sujeira. Limpei, eu estou esbarrando na mesa, está balançando tudo. Limpei meu computador, jogando fora uma opção de coisa que não prestava para nada, que você vai deixando lá. Então o importante é você ocupar a mente para se distrair, tá? De noite eu sempre boto uma musiquinha, fico escutando uma musiquinha que dá uma relaxada, até esquece que está de quarentena, tá? Então essa aí seria a ideia inicial. Mas vamos começar a responder algumas perguntas, tá? Alguém tem alguma pergunta de última hora para fazer? E eu vou trabalhar em cima das coisas que vem acontecendo aqui, que eu estou querendo chamar a atenção para isso. Primeira coisa é que a gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos, está todo lá, que é aquele grupo é só para mandar informações do Krav Maga, principalmente deu para vocês, ou dos instrutores para vocês. Ali não é uma sala de bate-papo, não é para ficar conversando. Se você quiser conversar com alguém, chama ele no privado e vai bater papo com ele lá no privado. A gente não precisa ficar sabendo tudo que está conversando. Fora que hoje em dia está tendo uma opção de grupos. Eu teve um conhecido meu que eu já não vejo há uns 20 anos, que ele criou o grupo dos amigos dele. E aí me botou no grupo. Aí você fala, pô, se eu sair do grupo, o cara vai ficar chateado comigo. Aí você fica sem graça de sair do grupo, mas fica falando bem, vai botando abobrinha. Então imagina, se cada um dos nossos amigos chamar você para um grupo, e cada grupo ficar mandando a besteira, você fica vendo besteira, e você acaba, quando toca um apito lá do seu WhatsApp, você nem olha mais, você nem se preocupa mais, você sabe que é besteira. Então, naquele grupo, tenta não botar nada assim de bobeira, porque as pessoas vão parar de olhar. E alguém sabe que quando botam uma mensagem, é para ir lá olhar. Então é alguma coisa interessante. Então o que acontece? Vamos deixar o grupo só para coisas importantes, tá? Bem-vinda, Luísa. E aí, o que acontece? Sobre algumas coisas que aconteceram, que me chamaram a atenção, que pediram para eu falar, é sobre a parte de reação, tá? E aí eu quero falar sobre... eu esqueci de ser... Boa, Davi, eu esqueci de silenciar meu celular. Deixa eu lá silenciar o celular. Desculpa aí, só um minutinho. Boa lembrança, Davi. Agora eu silenciei o celular. O IME, quando criou a apostila, os critérios, a metodologia de ensino, teve um critério muito importante. Vocês, por exemplo, vamos falar dos iniciantes, e os mais graduados já entendem isso melhor. Você, quando está na faixa branca, 90%, até mais, 95% dos exercícios que você aprende é de membros superiores. Esquerda, direita, 4 forças, 2 canchos, faca da mão, martelo. Você trabalha muito a parte superior. Por que isso? Porque você tem muito mais habilidade nas mãos, nos braços, do que nas pernas. Então, praticamente você aprende na faixa branca só chute regular. Então, você aprendeu um chute e quase tudo que você aprende é relacionado a braço, ou 90% das coisas você aprende. Por quê? Porque a sua habilidade é melhor, você tem uma resposta mais rápida, porque você tem mais habilidade com os braços, com as mãos. A gente começa trabalhando o lado bom, o lado direito, que também te dá uma resposta maior.
Então ele criou esse método para você começar a ter uma autoestima maior mais rápido, porque você vê que você consegue fazer, então você tem mais habilidade. Imagina o seguinte, se você pegar uma raquete de ping-pong, pegar a raquete, pegar uma bolinha e ficar batendo com ela assim, você com as mãos você consegue fazer mais ou menos, não importa a quantidade, mas você tem muito mais habilidade que você pegar uma bola de futebol e fazer embaixadinha com ela com o pé. Então você já tem uma ideia que você tem mais controle das mãos. Então toda a parte da matéria de faixa branca é mais direcionada a membros superiores. Aí vai passar para a faixa amarela. Aí o que acontece? Quando você chega na faixa amarela, você já começa a trabalhar membros superiores com muito mais intensidade. Tá? E aí o que acontece? Você começa a aprender a opção de chute. Na faixa amarela, acho que tem 27 chutes diferentes. Você aprende chute regular para cima, chute de foice, chute de calcanhar, chute de defesa, para frente, para o lado, para trás. Você aprende muito, você trabalha muito chute. Então o que acontece? Aí você começou a trabalhar na faixa branca membros superiores, juntou na faixa amarela os membros inferiores, aí você começa a trabalhar o corpo todo. E essa brincadeira leva 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, depois disso, você vai para a faixa laranja. Na faixa laranja, você começa a aprender algumas técnicas mais difíceis. E o que acontece com isso? Você tem uma evolução. Você começa com as coisas com uma habilidade melhor, vai para as pernas e começa a fazer exercícios com uma dificuldade maior. Então, a apostila, o cronograma que a gente tem de trabalho, tem uma ciência por trás disso. Não é jogado assim de qualquer maneira. Então, é uma ilusão, vou dizer assim, é uma enganação você chegar para um aluno que está começando e falar para ele, olha, eu vou te ensinar a defesa de faca. Ele não está apto para fazer isso ainda, ele não tem habilidade. Lembra que a gente numa outra live a gente falou sobre agilidade, velocidade, força. A gente falou que para reagir a uma situação você tem que saber 3 coisas, a parte técnica, a parte física e você tem que ter essas 3 coisas, parte técnica, parte física e parte mental. Você não aprende isso em uma aula, tá? Você pode até fazer um seminário, por exemplo, já teve seminário contra ameaça de faca, já teve seminário contra facada, já teve seminário assim, assalto à facada. Então, você pode até aprender a técnica, você aprendeu a técnica, só que você não está com 1 dia de seminário, você aprendeu, mas não está apto a aplicar. Você tem que treinar em cima daquilo. Então, é iludir a pessoa que você, logo que você chega, você aprende essa técnica e sai fazendo. Então, tem um momento certo de você aprender aquela técnica. Então, eu vou te dar um exemplo. O aluno chegou, começou a aprender, treinou 2 anos, aprendeu a técnica de defesa contra a ameaça de faca ou a facada. Tá? Aí chega, vão assaltar ele, botam uma arma na cabeça dele. Aí ele vai falar assim, pô, eu não sei. O que eu faço? Entrega tudo, você não sabe. Você não está apto para aquilo. Ah, mas eu faço Krav-Maga há 2 anos e não sei fazer? Não chegou o teu momento ainda. Ah, então se eu for assaltado no 2º dia de aula com uma faca, eu não sei o que fazer? Não. Reza. Dá tudo. Tá? O dá tudo é uma forma de reação. Mas você não está preparado para aquilo, você não tem que tomar uma atitude que você não está preparado. Para você reagir a uma situação, você tem que estar muito bem preparado para aquilo. Então, se você não for... Às vezes você está muito bem preparado para aquilo e acha que não vale a pena você fazer nada. Você avaliou a situação e aí... Bem-vindo, Juscelino. Você avaliou aquela situação e achou que não valia a pena fazer nada, mesmo sabendo o custo-benefício, se a minha integridade física não está ameaçada, o cara está me pedindo R$10, eu dou. Então isso vai depender muito do teu preparo mental, do teu preparo técnico, do teu preparo físico. Então, cada faixa você vai aprender alguns exercícios de acordo com a sua evolução no treinamento. Então não queira você querer aprender defesa contra ameaça de arma na cabeça quando você tem 2 anos de treinamento. Você não está apto ainda para fazer aquilo. A gente começa a trabalhar a parte de ameaça de faca na faixa azul. Então
Cada um tem o seu. Se você acontecer durante seus 3 anos de treinamento, 4 anos, acontecer alguma coisa que você nunca aprendeu, deu azar, meu filho. Vai fazer o quê? Então, tudo tem o seu momento. Então, se você não está preparado para aquilo, você aprendeu que é melhor não fazer besteira do que tentar fazer alguma coisa que você não sabe. Então, é melhor não fazer besteira. Então, continuando com esse nosso assunto, tá? Me perguntaram também como é que é o treino em Israel, tá? Eu não sei se vocês já entraram alguma vez no site ou já viram alguma vez. O Krav Maga é dividido em 2 ramos, a parte civil e a parte militar, tá? Tem 2 filmes, 2 séries. Uma se chama Mestre do Combate, que é o Fight Quest em inglês, e outro é Arma Humana, que é o Human Weapon, tá? Esses 2 programas são muito legais, vocês podem no YouTube achar. São 2 caras que são lutadores profissionais, ou 2 caras que são bons de luta e que viajam o mundo conhecendo todas as lutas, e eles fazem esse programa cada vez com uma... Faziam, acho que não tem mais, já acabou. Fazem esse programa aprendendo. Eles passam 2 semanas treinando alguma técnica e depois desafia alguém para um combate. E já fizeram isso com o Krav Maga também. A diferença entre o Arma Humana e o Mestre do Combate, que é o Fight Quest com o Human Weapon, o que eu posso dizer é o seguinte: o Human Weapon é muito bem feito, são 2 caras assim, tecnicamente muito bons, que são humildes, que querem conhecer e tal. E o Mestre do Combate são 2 caras, eu vou chamar assim de pirata, que copiaram o mesmo programa e fazem a mesma coisa. Então são 2 programas com a mesma coisa e que você consegue ver tratamentos diferentes. Então os 2 foram para Israel, os 2 treinaram em Israel, e os 2 treinaram, um dos atores lá, dos apresentadores, no mundo civil e outro no mundo militar. Então você consegue ver lá o tipo de treinamento diferenciado. A técnica é a mesma. Não existe você aprender saída de estrangulamento no mundo civil e saída do estrangulamento no mundo militar diferente. Você aprende, a técnica é uma só, o Krav Maga é um. Só que o método de treinamento, de ensino é diferente. Vamos levar em consideração que na parte militar, você está muito mais direcionado à parte física e os exercícios são mais puxados, porque é o militar treina o dia inteiro, ralando o dia inteiro, o civil não. Então, o civil tem um método de ensino direcionado para o civil, que é um pouco diferente do método de ensino para o militar. Mas o que muda de um para o outro é um método de ensino, não a técnica. A técnica é um só. O que eu posso focar é que eu estou mais no mundo civil. Eu perco muito tempo, muito detalhe com a técnica, e na parte militar a gente perde menos tempo. A gente explica do mesmo jeito, ensina do mesmo jeito, e você tem menos tempo para ensinar. Então você peca um pouco pelos detalhes, mas a técnica é a mesma. Não tem ensino, um estilo militar e estilo civil. É uma técnica só que muda o método de ensinar, porque no mundo civil você tem muito mais tempo para ensinar. Então, tenta ver se vocês conseguem ver esses 2 filmes, até para comparar entre um e outro, ver o que é mais legal, o que você achou mais profissional, outro menos profissional, para a gente conversar na próxima live, a gente bater um papo sobre isso, tá? Isso, o Jonathan me perguntou que ele assistiu um que foi com a Viv Moyal. Um deles é o Mestre do Combate, esse daí é o Fight Quest, que treinou com a Viv, tá? E aí que ele tomou uma cotovelada na cara e ela nem pediu desculpa para ele. Falou, não, tá vendo como é que é bom? É esse aí, é legal, vale a pena ver. E depois você assiste o Human Weapon, que você não vai ver essas grosserias não, você vai ver uma coisa mais técnica,
tá? Mas os dois são legais. Eu quero discutir depois o assunto com vocês. Assiste lá ou assiste de novo, que vocês estão de quarentena, quem já assistiu, para lembrar dos detalhes. A gente tem bastante coisa para conversar sobre isso, que aí você vai ver como é que aquilo demonstra exatamente como é que é o treinamento em Israel, no mundo civil e no mundo militar. Porque alguém me perguntou como é que foi quando eu fui treinar em Israel. É exatamente o que está nesse filme, foi exatamente como foi lá. O Alexandre me perguntou se já teve algum aluno que teve que reagir a uma situação complicada. Eu já tive muitos, eu já tive muitos alunos que já tiveram que reagir a uma situação muito complicada e que conseguiram resolver o problema graças ao Krav Maga, tá? O Carlos Primo está me perguntando por que eu decidi ser professor de Krav Maga para contar a história para a gente. Ô Márcia, antes que eu começar a história, o nome dos filmes, depois o Davi pode botar eu boto no grupo, mas em português Mestre do Combate e Arma Humana. São dois, é do History Channel, um deles, e Arma Humana. O outro, que em inglês seria Fight Quest ou Human Weapon, tá? Eu não tenho como escrever agora, se eu vou... Depois a gente bota isso aí, tá? Então, respondendo ao Carlos, primeiro, bem-vindo, Carlos. Para quem não conhece, o Carlos Primo é instrutor lá em Salvador, tá? Júlio, bem-vindo, Júlio, tá? Um grande abraço para vocês também. Então, em relação ao que eu decidi ser professor, eu posso contar uma parte da história, né? Eu sempre já tinha feito outras lutas e tal, até conhecer o Krav Maga, e treinava por hobby, por prazer, porque gostava e tal. O tempo foi passando, e aconteceu uma situação comigo que eu não vou contar, mas que foi uma situação que eu sobrevivi graças ao Krav Maga. Eu era faixa laranja na época, e aquilo já me mexeu muito com a minha cabeça, já me alertou. E se eu conseguir sair vivo daquela situação, eu achei que quem sabe um dia eu poderia ensinar alguém a fazer isso também. Mas passou muitos anos eu treinando, e aí eu sou engenheiro mecânico, trabalhei 21 anos como engenheiro, e eu olhava para trás e falava assim, o que eu fiz na vida que o dia que eu for embora eu vou nem lembrar de mim. E aí começou a pesar em cima de mim aquilo que eu olhava para trás e falava, o que eu fiz de eterno. E aí até um dia que meu filho nasceu, eu falei, poxa, eu acordo 6 horas da manhã, não tenho hora para voltar, não tenho hora para almoçar, não tenho hora para nada, e não vou ver meu filho. E aí começou a pesar até o dia que a empresa que eu trabalhava na Block Editoras, que era da Rede Manchete, ali eu já estava trabalhando há 6 anos, e acabou que a empresa estava falindo, estava fechando. Resumindo, eu tirei um ano sabático. Meu filho nasceu em janeiro de 99, e aí eu tirei um ano sabático. Falei, tenho um dinheiro, uma renda, uma poupança que dá para eu ficar um ano sem trabalhar, eu vou ficar com meu filho. E foi isso que eu fiz. A minha mulher é arquiteta, e a gente ela tirou um tempo de férias, que ela não tirou licença maternidade, mas isso é outro problema que o chefe dela não deixou. E a gente ficou, e eu acabei ficando com meu filho o tempo todo. E para não ter que fazer nada, eu já era formado em instrutor de Krav Maga e comecei a dar aula só aos sábados. E aí ficava de segunda a sexta com meu filho, sábado eu dava aula. E aí foi passando o tempo. E aí eu conversei com um conhecido meu que era headhunter. Falei, olha, eu vou ficar... Quanto tempo você precisa para me encaixar aí no mercado? Ele falou, pelo menos aí uns 6 meses. Aí eu passei meu currículo, passei tudo, e
fiquei dando aula de hobby. Passou esses 6 meses, 7 meses, 8 meses, foi aparecendo uma entrevista aqui, uma entrevista lá, e aí eu comecei a fazer as entrevistas, e nesse tempo eu já estava dando aula só os sábados, e aí eu cheguei a ter eu dava aula na Academia KS, que na época eu morava na Barra e era em frente à minha casa. Então só os sábados eu cheguei a ter 45 alunos numa turma só. E chegou uma hora que eu ia fazendo as entrevistas e as propostas que eu recebia era para trabalhar de segunda a sexta, o dia inteiro, para ganhar praticamente a mesma coisa que eu ganhava só num sábado. Aquilo começou a pesar. Eu cheguei a começar a fazer alguns trabalhos de segunda a sexta. E aí tinha vezes que o meu chefe falava, esse fim de semana você tem que trabalhar, tem que fazer. Eu falei, não posso, eu tenho que dar aula de Krav Maga. E aí começou a um bater com o outro. Enquanto os dois estavam indo juntos, estava indo tudo bem, mas quando um começou a atrapalhar o outro, eu tive que decidir, ou ia para a direita ou ia para a esquerda. E aí naquela época eu conversei com a minha esposa, falei, eu estou decidido pela qualidade de vida e não pela parte financeira. Eu prefiro ter uma qualidade de vida, poder estar com vocês, poder estar com meu filho. E aí ela me apoiou, e aí larguei tudo e comecei a me dedicar só ao Krav Maga, e passei da aula de Krav Maga só à noite. Durante o dia eu ficava com meu filho, porque a mulher ia trabalhar, ela chegava do trabalho, eu ia trabalhar. E aí foi passando o tempo, meu filho já está com 21 anos, e foi mais ou menos isso que eu decidi. Eu decidi pelo prazer que eu tenho de ver as pessoas, de me perguntar se algum aluno meu já usou, de ver que as pessoas tinham milhões de problemas e resolveram graças ao Krav Maga. Então não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague o prazer que você tem de ver uma pessoa chegar para você e agradecer. Agora até me lembrei de uma história que teve um aluno meu que ele tinha uma loja de material de construção lá na Barrinha, o Cláudio. E aí a coisa dele estava indo mal, fechou, e ele vendeu tudo que ele tinha e virou motorista de van. E aí ele começou a fazer transporte, tá? E aí começou a fazer transporte, e um dia ele estava transportando algumas pessoas, deram 10 horas da noite e tal. E aí ele pegou algumas pessoas, no meio do caminho um cara sentou do lado dele e botou uma arma na cabeça dele. E aí ele falou, perdeu, e ele falou, tudo que eu tenho está aqui, o único dinheiro que eu consegui arrumar foi que eu comprei essa van. E aí ele olhou e resolveu reagir. Aí ele reagiu, conseguiu tirar a arma do cara, começou a bater no cara, pedindo ajuda para as pessoas que estavam sentadas atrás. Aí veio um cara na direção dele com uma barra de ferro. Ele achou que o cara ia ajudar ele, e aí quando ele viu, o cara estava junto com o cara da frente. E aí começou a dar com a barra de ferro, ele não sabia se ele tirava a arma, se ele pegava a barra. Aí o que aconteceu? Dentro do raciocínio dele, ele conseguiu sair do carro pela porta do motorista e com a arma do cara na mão. Jogou a arma longe e saiu na porrada com os caras lá, se deu bem por acaso. Aí as pessoas começaram a ver o que estava acontecendo, e aí veio um grupo de pessoas para ajudar, e aí os caras fugiram. Aí eu soube isso no dia seguinte, quando ele chegou na academia, tudo arrebentado, cheio de ponto na cabeça, não sei o que. Eu falei, o que houve? Um acidente de carro? Ele falou, não, eu vim só te agradecer que eu estou vivo graças ao Krav Maga. E ele ficou, essa foi uma história que aconteceu, ele apanhou, mas não morreu. E aí é uma história que por acaso eu lembrei agora, que já tem mais de 15 anos que aconteceu, tá? Então esse foi um dos motivos, viu, Carlos, que eu decidi dar aula de Krav Maga, porque como engenheiro eu ganhava dinheiro, mas não tinha prazer. Como professor de Krav Maga, eu tenho prazer que não tem dinheiro que pague isso, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui.
Eu não sei quem está perguntando, mas perguntaram qual é a faixa que eu mais gostei de treinar. Júlio, professor, conta a história da sua faixa amarela em fevereiro na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu não estou lembrando qual é a história. História da sua faixa amarela em fevereiro na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu não estou lembrando que história que é, não. Me dá uma luz que eu vou saber o que é. O Tarcísio perguntou, cara, a faixa dele era a faixa laranja, tá? Carlos, essas histórias a gente pode ficar contando história aqui a noite toda. A Felma perguntou se ele continua treinando. Não, ele não continua treinando, ele já parou. A gente tem um problema, Fabiana, que os caras chegam numa hora que falam assim, pô, já sou tão bom, não preciso nem mais treinar mais. Já sou bom, já sobrevivi, então já me viro sozinho, que é um erro, né? Tem que continuar treinando. Eu não consegui me lembrar qual é a história da Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Agora, alguém me perguntou qual é a faixa que eu mais gostei de treinar. Eu vou te dizer o seguinte, eu acho que cada faixa tem o seu valor, mas a que eu gostei menos de treinar foi na faixa branca, porque naquele início você muita teoria e aí muita repetição, você não vê um resultado mais palpável. Então a faixa mais chata que tem é a faixa branca. Aí, me lembrei a história. Já me lembrei a história, tá? Não é que passou a mão, não. Foi a história do celular? Não é minha história. É a história da minha aluna. Entendi. Acho que é isso aí. Então, deixa eu falar a história da faixa que eu mais gostei de treinar. Aí você chega na faixa amarela, você começa a ter mais contato com outras pessoas, aí você começa a ficar mais animado, porque você tem continuação de estrangulamento, agarramento, então você vê uma coisa assim mais palpável. Mas a faixa assim, na época que foi o auge, foi da faixa laranja para verde. Eu acho que a faixa laranja para verde foi a faixa que eu mais gostei de treinar, porque você começa a ver tudo que você treinou desde a faixa branca até aquele dia, você começa a botar em prática. Então é a primeira vez que você pega a engrenagem assim, ó, e vai encaixando tudo e chega no auge, que é a roda, quando você está com tudo na cabeça, aí um ataca de um jeito que é muito real. Então eu acho que na faixa laranja para verde é quando você testa todo o teu conhecimento, quando você bota em prática tudo o que aprendeu e você vê o resultado. É muito palpável. Então eu acho que a faixa laranja para verde é o auge, é o melhor momento que tem. E você, quando você faz o exame e que você no exame não sabe o que vai acontecer e passa no exame, então aquilo te dá assim, uma força muito grande, tá? Então eu acho que a faixa que eu mais gostei de treinar foi a faixa laranja para verde. E aí, nas outras faixas, cada faixa tem o seu mérito, né? Então o prazer que você tem quando chega numa faixa verde, começa a fazer os combates, começa a aprender faca, aí na faixa azul você começa a aprender a parte de arma, na faixa B tem bastão, aí começa a introduzir, então cada coisa você vai aglutinando, você vai juntando, agregando conhecimento, aquela base que você pegou desde o início. Agora, quando você chega na faixa preta, que você entra para a área militar, aí começou um outro mundo, você está num outro planeta, tá no outro, começou do zero, é a faixa branca das pretas. Então você começa do zero, você acha que está lá no... Você sabe tudo, pô, sou faixa preta, eu sou bom pra cá. Você chega lá na primeira aula, você fala, peraí, o que é isso? Nunca vi isso. Mas nunca vi isso. Então você começa, como dizer assim, fosse uma faixa branca das faixas pretas.
A mesma sensação que eu tive quando eu entrei no Krav Maga na faixa branca, eu tive quando cheguei na faixa preta, que eu vi, pô, não sei nada disso, isso aqui é zero para mim. Então, aí você começa a trabalhar. Então, por exemplo, eu já estou, acho que há 15 anos na faixa preta, e sempre tem coisa nova, sempre tem conhecimento novo, uma dificuldade nova, então você está sempre aprendendo. Mas, então, separando, tirando a faixa preta, das faixas coloridas, vamos dizer assim, eu acho que o que eu gostei mais de treinar foi na faixa laranja para verde. Passou alguma opção de pergunta aqui que eu não consegui ler. O Carlos falou o seguinte, que é muito bom saber que pode treinar com outras academias, com outros instrutores. Isso a gente costuma sempre falar, que a gente é uma grande família. Então só quem foi treinar em outra academia ou com outro instrutor, que visitou algum instrutor, consegue sentir isso, que realmente a gente é tratado bem em qualquer lugar, em todas as academias. Eu tenho o costume de, quando vem algum instrutor de fora treinar no Rio, que vem na minha academia, eu tenho um prazer muito grande de apresentar ele para os meus alunos, para os alunos se sentirem um pouco mais à vontade, ou quebrar a timidez, a barreira de quando chegar lá a treinar, porque é uma família, como se você estivesse apresentando um irmão seu para os seus alunos. Então, nós somos parentes. Então, nós somos uma grande família, que eu vou receber sempre qualquer aluno de qualquer instrutor da mesma maneira que eles recebem os meus. Esse intercâmbio é uma coisa muito legal. Isso também fora do Brasil, tá? Em qualquer lugar que você vai, você é recebido super bem. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu tentar ler aqui a mensagem do Júlio. Boa noite, Marcelo. Rafael Terroso. Quanto tempo, hein? Você lembra da minha faixa preta? Eu também lembro de você, tá? Vê se aparece. A história da Lagoa, eu não sei se... Eu não vi a Laura aqui. Mas a Laura é uma aluna... Ela chegou no Krav Maga. Eu acho que ela tinha 59 anos. E ela passou por algumas situações, que uma da história legal dela, que o faxineiro do prédio dela estava fazendo faxina lá, ela passou andando, eu não sei exatamente os detalhes, se ele jogou o lixo varrendo, bateu nela. Se ela tiver aí, ela pode dar um ok. Mas o que aconteceu? Ele jogou o lixo, estava varrendo o chão na hora que ela estava passando, caiu o lixo em cima dela, e ela falou com o cara: pô, que isso, tá maluca, me jogando sujeira? Aí ficou batendo boca, o cara meteu uma vassourada na cabeça dela. O reflexo dela foi botar o braço assim para defender e mandou um gancho. Mandou um golpe de boxe, gancho, nocauteou o ponteiro. E aí, uma confusão, tal. E aí... deu processo, agressão, não sei o que, e é lógico que ela ganhou. Então ela meteu um golpe de boxe gancho no porteiro dela, no faxineiro. E aí ela já é faixa amarela agora. E ela outro dia estava andando na lagoa e estava tentando correr. Ela falou assim: não, você falou que eu tenho que correr, eu vou começar a correr na lagoa. Aí estava andando, começando assim a andar um pouco mais rápido, começar a correr. E aí viu um senhor andando na outra direção. Aí viu o senhor andando na direção, ela chegava um pouco mais para a direita, o cara vinha mais para a direita. Ela chegava mais para a esquerda, o cara vinha mais para a esquerda. E aí foi chegando perto, ela sem saber o que fazer, o cara pegou, quando passou por ela, passou a mão nela. Aí o reflexo dela na hora que passou a mão nela foi mandar um golpe de cotovelo ou um golpe de martelo, e acertou o coroa. Aí o coroa caiu duro no chão e ela continuou a correr, e o coroa ficou lá estrebuchando no chão.
E aí o resto da história eu não posso contar, mas ela continuou a correr feliz da vida que deu uma porrada no velhinho tarado. Essa foi a história, Júlio? Acho que foi essa história que você perguntou. Foi? Deixa eu ver aqui o que o Davi mandou. Deixa eu ver se eu entendi. É isso aí, então. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta do Carlos Primo. Não foi do Carlos Primo, não. Desculpa, essa já foi. Foi do Rafael Terroso. Como foi a primeira vez que você conheceu Israel como o mestre Kobe? A primeira vez que eu conheci Israel não foi com o mestre Kobe. Eu fui sozinho, o mestre Kobe não estava, ele me mandou. Foi uma coisa, foi legal. Mas quando eu fui no seminário de Krav Maga para Israel com o mestre Kobe, foi inesquecível. Aí eu acho que próxima vez que tiver viagem para Israel, não deixem de ir. Pergunta aqui no grupo mesmo, aqui tem várias pessoas que foram no seminário para Israel, é inesquecível, você vai lembrar pro resto da sua vida, ainda pode levar a sua família toda para lá, porque a sensação de você treinar lá com o mestre Kobe, nos lugares que ele treinou, nas academias que ele passou, não é a mesma coisa. Então a lembrança que eu tenho da primeira vez que eu fui com o mestre Kobe, eu estou guardado pro resto da vida. E iria mais 1000 vezes de novo com o mestre Kobe. Ô Raquel, você está chocada que a mulher do porteiro e a mulher da lagoa é a mesma? É a mesma, é a Laura. Tá? Então, só para encerrar, deixa eu ver quanto tempo tem. Já temos aqui... Falta mais um pouquinho para terminar. Eu só vou contar mais uma pergunta que me passaram aqui, me fizeram. Teve um aluno meu que uma vez chegou para mim, ele tinha 16 anos, ele já não treina mais, ele tinha 16 anos na época e brigou numa festa, numa rave, numa boate que ele foi lá, uma festa não sei aonde. Ali chegou na academia. Ele era faixa amarela na época, mas era um garoto forte e tudo. E ele chegou para mim e falou: poxa, professor, eu fui na festa, aí tomei todas lá, tava bebum, aí saiu uma porradaria lá na festa, lá na rave, eu tomei porrada pra caramba, não sei o que. Eu queria aprender a me defender bêbado. Por incrível que pareça, foi isso que ele me perguntou. Aí eu respondi para ele: olha, você está com 16 anos, você faz o seguinte, daqui a pouco você vai entrar na autoescola, vai ter que fazer a autoescola. Chega lá na autoescola e você fala: olha, eu costumo andar bêbado o tempo todo, bebo o tempo todo, eu queria fazer a autoescola bêbado, para aprender a dirigir bêbado. Então você faz isso, você vai à autoescola e fala, vamos ver o que vão te falar, se você vai aprender, como é que você aprende a dirigir bêbado. Aí ele falou: não, mas eu sempre bêbado, não sei o que. Eu falei: então... se você sempre bebe, eu vou te dar um conselho. Primeiro conselho, não bebe. Segundo, não vai na festa. Terceiro, se você tem esse perfil de só encher a cara, você também não é bem-vindo aqui. Então, ou você muda o seu comportamento, ou pode parar de treinar. Hoje em dia ele não treina mais. Aí vocês podem chegar às conclusões. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta importante aqui de dúvida. Então, vamos parar por aqui. A gente já tem aqui 45 minutos de papo. A nossa próxima live, teoricamente, vai ser no próximo sábado. Eu, na terça e quinta, segunda e quarta, eu já não estou fazendo mais live. A gente está fazendo uma experiência. Eu estou me reunindo com os meus alunos no horário da aula, tá? Para tirar dúvida, para bater papo, o que for. Então, eu estou substituindo as lives que eu ia fazer às terças e quintas para essa reunião com os alunos no Zoom. Então, se alguém quiser participar também, não tem problema, pode participar,
mas a gente estaria reunindo no Zoom, a gente depois passa as informações, se alguém tiver interessado, passa as informações. A nossa próxima vai ser na segunda-feira, com o pessoal de Botafogo, e na terça-feira com o pessoal da Barra. Maiores informações a gente manda mensagem. Então, ok? Eu gostei muito de falar com vocês. Espero que esteja todo mundo bem, se comportando, não indo correr na rua. Estou vendo muita gente correndo fora. Estamos na semana mais crítica do coronavírus. Esse Covid-19 tem muitas pessoas próximas a mim que já pegaram. Tá? Eu conversei hoje com meus instrutores, que um grande amigo meu que é médico, ele pegou o Covid-19 e está muito ruim em casa, está em casa ainda, ele está com problema respiratório, mas não ficou em UTI, mas está começando a se recuperar, mas está bem bravo. Então se cuida, toma cuidado e boa sorte, até a próxima live, ok? Um abraço para todos, que dá.